Eu pergunto ao senhor o seguinte, para a gente começar logo esse programa com tudo, né? Como é que o senhor vê, tá certo? E nunca aconteceu tanto como hoje, pode-se dizer assim, essa junção de Deus e a política. Como é que o senhor vê isso? Por favor. A gente tem que retornar à história, né? Desde o ano 313, quando Constantino colocou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, né, a coisa começou a desandar, porque existia aquela coisa, essa dicotomia, igreja, o cristianismo e o Estado. Então, quer dizer, ele com medo do cristianismo que estava crescendo, ele colocou no ano 313, decretou que o cristianismo seria a religião oficial do Estado do Império Romano. E isso, né, acabou prejudicando. Então, eu vejo da seguinte maneira, né? A igreja, ela faz parte de um contexto político. Ela não tem como fugir desse contexto, dessa história política. Mas a igreja, ela precisa saber qual é o seu principal papel. E o principal papel da igreja é anunciar Cristo, é pregar o Evangelho. Então, quer dizer, eu sou favorável, né, a uma dicotomia, a uma separação, igreja e Estado. Né? Então, eu fico muito preocupado, às vezes, quando começa a ter essa busca pelo poder. Né? Então, essa busca pelo poder. Porque a política, nós devemos orar pelos nossos políticos, nós devemos orar para aquele que Deus levanta, a gente crê. Hoje o Brasil vive uma polarização entre Bolsonaro e Lula, a gente vive essa questão, e eu creio como igreja do Senhor, nós cremos que Deus é quem levanta governantes e é Deus quem tira governantes. Então, independente disso, a igreja precisa ter essa consciência de poder orar pelos governantes, de poder orar. Então, eu não quero aqui fazer apologia nem a Bolsonaro, nem a Lula, nem a ninguém, porque nós cremos que a única solução é realmente um retorno a Deus. Porque a natureza pecaminosa do ser humano, Fernando Antônio, né, ela acaba sendo uma natureza pecaminosa. Né? Então, a gente vê toda a história, todo o contexto histórico, né? Na época de Jesus, os grupos religiosos, a gente vê os saduceus que faziam pactos, acordos com o Império Romano, né? Então, eles deixaram de crer na ressurreição, deixaram de crer nas coisas espirituais, porque eles recebiam propriedade de terra. Então, eles abriram mão daquilo que eles queriam para poder ter benefícios próprios. Então, isso acaba prejudicando. Então, eu vejo da seguinte maneira, né? Então, eu tenho muitos líderes, muitos pastores que são envolvidos com a política, mas precisa ter a direção de Deus. Né? A maioria, 90% fala, assim como Deus levantou José. Eu sei, José foi governador do Egito, mas Deus o levantou. E José, a todo momento, ele mantinha o temor ao Senhor. Então, José, a todo momento, tinha esse temor ao Senhor. Deus levantou Davi, mas como Davi também temia ao Senhor. Deus levantou Daniel, como Daniel temia ao Senhor. Então, eu creio que nós somos, eu falo que eu sou apolítico, né? Eu faço a política de não fazer política. Mas eu creio também que a igreja ela tem um papel de conscientização, a igreja tem um papel de não se vender, né? E não cair no mesmo erro como caiu no ano de 313, que por causa de Constantino, o cristianismo ficou religião oficial do Estado e acabou prejudicando tudo.